Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo de número 1. O tema que eu coloquei aqui nessa manhã é: abra os seus olhos, né? Você pode abrir os seus olhos assim, bem escancarado assim, né? Abra os seus olhos, né? Não vamos falar simplesmente dos olhos naturais, mas a gente como cristão, acho que o mais importante é que os nossos olhos espirituais estejam abertos e atentos. A Bíblia diz que o inimigo, ele fica ao nosso derredor, né, querendo a todo momento nos atacar, nos derrubar, nos destruir. Então é importante que os nossos olhos estejam abertos, estejam atentos, estejam fixos no Senhor, que é o motivo de estarmos aqui, amém? Que é buscar a presença de Deus e estar fortalecidos no Senhor. Nós vamos ler um texto que está aí no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Eu vou ler todo esse texto aí para nós entendermos aí o que essa palavra vai nos ensinar nessa manhã. A partir do primeiro versículo diz assim, olha: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-lhes ele. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém? Agora eu pergunto para você: onde está esse homem? Jesus, que trouxe ali a manifestação da cura ali sobre a vida daquele cego. É o mesmo homem que estava ali há 1000 anos, há milhares de anos atrás. É o mesmo homem que também pode realizar esse milagre que realizou na vida daquele homem. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Irmão, se a gente pudesse ter os nossos olhos espirituais abertos, como nós enxergamos as pessoas atualmente, seria muito bom, não é verdade? Seria maravilhoso. Imagina se você tivesse uma visão que você pudesse enxergar mesmo, como você enxerga qualquer coisa material. Se você pudesse enxergar a luta ou a guerra que existe de uma forma espiritual entre anjos e demônios, entre toda essa região celestial que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas nós acreditamos, amém? Você acredita que existe uma batalha espiritual? Antes de iniciarmos o culto, aqui a irmã Solange falou sobre a armadura de Deus. E quando a gente fala sobre a armadura de Deus, a gente não enxerga só uma luta física, como um guerreiro físico, mas a gente enxerga algo muito maior, que existe sim uma luta, mas existe uma luta espiritual, uma batalha espiritual. E essa luta, ela é constante, essa batalha, ela é constante. E a gente como cristão, a gente precisa ter os nossos olhos espirituais abertos para poder identificar e lutar contra essa batalha, amém? Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Então o reino espiritual é isso. Nós não enxergamos, nós acreditamos e nós temos que lutar a todo momento. E a luta no reino espiritual, ela exige em alguns momentos que a gente lute até fisicamente. Porque para orar, irmãos, às vezes para tirar um momento de oração, é uma luta que às vezes acontece no nosso físico. A gente tem que lutar. Às vezes vem o sono, às vezes vem a falta de desejo, mas nós temos que lutar a todo momento, amém? E quando nós lutamos,
até fisicamente, nós vencemos também a parte espiritual, essa luta espiritual que nós devemos ter e batalhar a todo momento, amém? Deus, ele nos criou com algumas limitações, e a luta espiritual, ou o reino espiritual, muitas vezes é limitado a nossa vida para nós enxergarmos fisicamente ou naturalmente, para que nós venhamos ao quê? A depender somente do Senhor, amém? A nossa dependência de Deus. Nós oramos, quando nós oramos, nós não enxergamos muitas vezes Deus agindo, mas a Bíblia diz que a oração, ela é muito eficaz, amém? E ela age de uma forma que às vezes a gente não enxerga naturalmente, mas espiritualmente existe ali algo acontecendo ao meu favor e ao seu favor, amém? Existe algo. Então nós temos que acreditar nisso. E Jesus, ele tinha essa visão espiritual. Em tudo que ele passava, nos locais que ele passava, ele tinha essa visão. O que Jesus fez para curar aquele cego parecia ser uma loucura, parecia algo assim, sabe, muito esquisito. Mas ele agiu usando algo muito maior, que é a visão espiritual, amém? E nós vamos aprender, né, através do exemplo aí desse cego, como podemos olhar com uma visão espiritual, deixar um pouquinho de lado a nossa visão carnal, a visão da carne, a visão natural, para ingressar nessa visão que é a visão espiritual, amém? E a primeira coisa que nós precisamos aprender está aqui nesse versículo 2 que nós lemos, onde diz, olha, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem, os seus pais, né? Quem foi, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então, tanto os discípulos quanto os fariseus que estavam ali naquela época, eles queriam entender por que aquele homem havia nascido cego. Qual foi o motivo? Será que é porque ele pecou desde o seu nascimento, porque ele já nasceu cego? Será que foi os pais dele, né, os pais deles, né, daquele rapaz ali, né, daquele homem que havia pecado e por isso ele sofreu ali, né, a condição de nascer cego? Qual foi o motivo? Eles queriam entender isso. Mas Jesus, ele foi muito certeiro naquilo que ele fez, que ele realizou. Na verdade, ele nem precisou responder aquilo, ele simplesmente agiu de uma forma sobrenatural. E a primeira coisa que precisamos aprender para ter uma visão espiritual aberta, nós nunca devemos julgar o pecado das outras pessoas. Porque essa pergunta, esse questionamento era um julgamento. Era um julgamento, eles queriam entender, né, em relação ao pecado. E nós não precisamos disso. Porque quem é o nosso juiz é o Senhor, amém? Quem acredita nisso? Amém? É Deus. Nós não estamos aqui para dizer se as pessoas estão certas, erradas, ou se elas estão em pecados ou não. Nós simplesmente devemos orar. Se achamos algo de ruim na vida de alguém, nós precisamos orar e apresentar a Deus, porque Deus é o nosso juiz, Deus é o juiz daquela pessoa, Deus é o juiz daquela situação. Então, essa condição de ser juiz não pertence a nós. Então, primeira coisa que eu aprendo, né? Não devemos julgar, amém? Repita isso comigo, eu não preciso ser juiz, amém? Não precisamos. Os fariseus estavam mais preocupados com a aparência religiosa daquele momento do que com a cura do cego. Essa era a preocupação dos fariseus, de tentar identificar o motivo daquela cegueira e não simplesmente apresentar a Deus a vida daquele homem e pedir a manifestação de Deus para que Deus curasse aquele homem. Não era a preocupação dos fariseus em relação a isso. Por quê? Porque a visão dos fariseus era uma visão natural, era uma visão limitada. Jesus não, ele tinha uma visão muito maior, né? Até os discípulos estavam julgando aquele homem ali, né? Mas enquanto Jesus mostrou que não estava ali para julgar, mas sim para curar, amém? Então é isso que Jesus faz por nós. Ele não quer julgar a nossa vida, ele não quer olhar para a nossa vida simplesmente, né, olhando os nossos defeitos, nossas dificuldades, nossos problemas. Deus, ele quer realmente trazer a solução daquilo que nós precisamos, amém? Você consegue acreditar nisso? Deus quer trazer a cura, Deus quer trazer a libertação, Deus quer trazer a transformação. Até pessoas aí no mundo aí fora que às vezes estão perdidas com droga, com prostituição, com vícios. Deus não quer simplesmente julgar aquelas pessoas ou, né, apontar o dedo para a vida daquelas pessoas, mas Deus quer salvar, restaurar, transformar e abençoar.
assim como Ele fez conosco, amém? Então esse é o desejo do nosso coração e essa tem que ser a nossa oração, para que Deus entre na vida das pessoas que estão de repente, né, com alguma prática aí que a gente sabe que realmente é um pecado, que é uma prática ruim, mas esse é o desejo de Deus, de salvar, restaurar e transformar, amém? Jesus nos ensinou a não julgar, até mesmo para não sermos julgados. Lá em Mateus 7:1 diz isso, né? Para ter visão espiritual é preciso olhar para dentro de si mesmo, para nós mesmos, reconhecer os nossos erros, a nossa própria vida, né? Não devemos julgar as outras pessoas, mas o julgamento tem que ser nós. Será que nós estamos firmes e fiéis com o Senhor? Será que a gente está vivendo uma vida de santificação, uma vida de santidade, né? Será que a gente está agradando a Deus da forma que Ele quer que nós venhamos agradar? Então é um auto-julgamento, amém? O mais importante é isso, não julgar as pessoas à nossa volta, mas nos auto-julgar, olhar para dentro de nós, né? Reconhecer os nossos erros. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que a cada dia precisamos estar mais próximos de Deus, e nós temos que reconhecer isso, olhar para dentro de nós, amém? Então ter a visão espiritual aberta é isso, é nós olharmos para nós mesmos, para dentro de nós, amém? Glória a Deus. Então esse é o primeiro aprendizado, né? Não devemos ser juiz, não devemos julgar as pessoas. Segundo aprendizado, que está no próximo versículo, versículo 3, que diz, olha, nem ele, né, disse-lhe Jesus, né, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, amém? Então, olha só o que Jesus respondeu ali naquele momento, né? Então, não foi ele que pecou, não foi os seus pais que pecou. Então, Jesus, ele tirou a visão dele como uma visão de um julgador ali, de um juiz. E ele colocou a visão que aquela enfermidade que aquele rapaz havia, né, tido desde o seu nascimento, ali, aquele problema, não era de repente por causa de algum motivo que havia acontecido, ou por causa daquela pessoa assim, mas era para que a glória de Deus se manifestasse, para que o poder de Deus se manifestasse. E foi o que aconteceu. A partir do momento que a glória de Deus se manifestou, a gente vê que no final as pessoas começaram a questionar, perguntar, não, mas aquele homem não era um homem que estava, né, que era cego de nascença ali, que estava ali desde o início, não era uma pessoa que estava com uma enfermidade? Houve o que? O testemunho, houve a manifestação da glória de Deus. E muitas vezes Deus faz com que a gente de repente passe algum momento difícil na nossa vida, não simplesmente para nós sofrermos, mas para que a glória dele se manifeste na nossa vida, amém? Para que Deus venha se manifestar na nossa vida. Um grande exemplo disso é o próprio Saulo, né? Saulo, ele foi um exemplo de uma pessoa que estava cega ali espiritualmente, mas a partir do momento que ele encontrou a Jesus, ele viu aquela luz, né? Ele sentiu algo diferente na vida dele, a visão espiritual dele foi aberta. Ele ficou até cego mesmo, né, por um certo período ali, né, mas ali em Atos 9:18 diz que lhe caíram dos olhos como que escamas e ele tornou a ver. Então ele teve a sua visão aberta ali. E a gente sabe que depois daquele encontro que ele teve com Jesus, né, de Saulo, ele se tornou Paulo, né, e ele realmente foi um apóstolo ali de Jesus, foi uma pessoa que manifestou ali, né, a presença de Deus, ensinou, orientou, escreveu aí várias epístolas. Então assim, ele teve uma visão espiritual aberta, e é isso que nós precisamos ter, amém? Essa visão aberta, né? Jesus ensinou aos seus discípulos que não adiantava ver o pecado daquele homem, e muito menos dos seus antepassados. O importante é manifestar a glória de Deus que restaura todas as coisas, amém? Esse é o importante, né? Como eu falei aqui, o primeiro aprendizado, não devemos julgar, mas o segundo aprendizado é nós devemos contemplar a glória de Deus, amém? Contemple a glória de Deus, acredite que Deus vai se manifestar, né, diante de toda e qualquer dificuldade, de todo problema. Então assim, a visão nossa não tem que estar simplesmente no problema, mas tem que estar além, que é na glória e na manifestação de Deus, amém? No poder de Deus. Quando ficamos olhando para as dificuldades, não conseguimos ver a solução, mas quando contemplamos a glória de Deus, Deus realiza o impossível, amém? Quando a gente fica muito preso naquele problema, naquela dificuldade, a gente não consegue enxergar o que Deus pode fazer por nós.
o que Deus pode realizar na nossa vida. Por quê? Porque a gente está tão preso naquilo, que a nossa mente está tão limitada naquela situação, naquele momento, que a gente não consegue ter uma visão maior, uma visão mais além. Sabe, a gente não consegue enxergar mais adiante, e não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos olhar além da dificuldade, além dos problemas, que venhamos olhar adiante, para que a glória dele venha se manifestar, amém? Eu pergunto para você nessa manhã, você tem olhado para as dificuldades, ou você tem contemplado a glória de Deus? O que você tem vivido aí na sua vida, olhado, né? O que faz parte aí da sua vida? Será que você tem olhado as dificuldades ou contemplado a glória de Deus? Terceiro aprendizado, está lá no versículo 6, que foi uma atitude ali que Jesus teve naquele momento, né? Versículo 6 diz, olha, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem, né? Algo louco Jesus fez ali, né? Algo totalmente esquisito, né? Cuspir no chão, misturar um negócio, pôr no olho do cego, né? Que coisa de doido, né? Que coisa, né, esquisita. Mas foi o que ele fez. E foi o que fez a manifestação de Deus acontecer ali naquele momento. Então, o terceiro aprendizado que nós devemos ter é: deixe Jesus te tocar. Deixa Deus fazer. Deixa o Senhor realizar. Né? Quem somos nós para querer entender de que forma Deus vai agir? Quem somos nós para isso? Deixa Deus agir, deixa Deus realizar, deixa Deus fazer. Então, a terceira atitude para ter uma visão espiritual é ser tocado por Jesus, né? Quem gostaria de ser tocado por Jesus aqui nessa manhã? O que nos impede, irmãos? O que está nos impedindo? Nada, só nós mesmos, né? Às vezes a gente fala em sentir a presença de Deus, em sentir a manifestação de Deus, mas sabe que uma das maiores barreiras de a gente não sentir, né, algo de Deus, ou de repente a gente vir para a igreja e não sentir nada, né, uma das maiores barreiras somos nós mesmos. Nós mesmos. Às vezes a gente vem para a igreja com o coração tão preso em outras coisas, com a nossa mente tão focada em outras coisas, que a gente não consegue receber aquilo que Deus tem para nós. Então a maior barreira somos nós, incrível que pareça, somos nós. Então é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Enquanto os fariseus e discípulos eles discutiam, Jesus ele fez um gesto esquisito e até simples, né? Ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, né, e colocou nos olhos daquele homem. É interessante que o que Jesus fez, ele fez algo tão diferente ali, que a Bíblia ela nos compara como um vaso de barro, né? Alguém já ouviu falar nisso? A Bíblia ela faz uma comparação, né? A gente como um vaso, né? E esse vaso muitas vezes para ser remoldado ele tem que ser quebrado, né? E tudo isso, né? Muitas pessoas conhecem isso. Mas o que Jesus fez? É interessante que ele cuspiu no chão e ele fez ali como se fosse né? Tinha terra, né? Fez como se fosse um barro ali, né? Parecia até um gesto nojento, né? Algo meio esquisito. Mas Jesus ele estava dando um pouco de si para remoldar onde havia um defeito naquele vaso. Será que você já parou para pensar nisso? A saliva dele, né? Ele estava dando, né, algo maior, ele estava dando algo dele, misturando ali, colocando na vida daquele cego, para quê? Para que remoldasse aquele homem, para que ele recebesse a cura. Você já parou para pensar dessa forma? Você vê que interessante, o que Jesus fez ali é algo meio louco, algo meio difícil de a gente acreditar, mas ele estava entregando algo dele para que a manifestasse, né, para que houvesse a manifestação de Deus ali naquele momento. Então ele estava fazendo algo muito maior, a visão dele estava muito maior, né? Talvez, né, se aquele homem visse, né, o que estava sendo aplicado nos olhos dele, imagina se ele fosse cego só de um olho, imagina só, ele enxergasse de um, outro não. Aí de repente ele olhava para Jesus e via Jesus cuspindo no chão, né? E misturando ali e querer passar no olho dele. Você acha que né, com a visão natural, você acha que ele ia deixar sim ou não, irmãos? O que vocês acham? Você deixaria? Às vezes talvez sim, talvez não, né? Se a gente acreditasse mesmo em Jesus, de repente a gente fala, não, pode fazer isso aí, é loucura, mas pode fazer. Você vê que muitas vezes a nossa visão natural, ela limita a nossa visão espiritual. A gente
com a nossa visão natural, a gente muitas vezes não deixa Deus agir de uma forma sobrenatural na nossa vida. Nós mesmos, irmãos, bloqueamos isso. Então, como aquele homem era cego dos 2 olhos, não enxergava absolutamente nada, ele nem viu o que Jesus fez. Ele pode ter sentido ali o toque, né? Que é isso que nós devemos fazer, devemos sentir o toque de Jesus. Ele sentiu algo diferente na vida dele e a partir daquilo ele acreditou, teve fé e recebeu a cura ali, né? Quem tem visão espiritual aceita o toque de Jesus na sua vida, independente da forma que ele vai agir, porque ele não age muitas vezes da forma que nós queremos. Às vezes Deus prepara até algumas situações que são até assim, não é muito legal ou desconfortáveis para nós, mas nós temos que aceitar, porque quando Jesus ele toca a nossa vida é porque algo grande ele quer realizar, amém? Assim como ele fez na vida daquele homem, né? Ele trouxe a cura, né? Então, creia que Jesus quer te tocar nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Quarto aprendizado, versículo 7, né? Versículo de número 7. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo, né? Quarto aprendizado aqui, né, que eu consigo entender aqui nesse texto, né? Sobre a obediência, né? Você vê o quanto aquele homem, para ser curado, ele seguiu ali uma instrução que Jesus deu ali no finalzinho dele, né? No finalzinho desse milagre, né? Para que ele obedecesse, fosse ali ao tanque e lavasse ali os seus olhos, né? Então, eu até coloquei uma frase aqui que eu achei interessante, né? Que diz que não existe obediência cega, e sim uma visão obediente, né? Então, não é que a gente tem que ser obediente cegamente, obedecer cegamente, não é isso. A gente tem que ter uma visão de obediência, tem que entender, tem que enxergar, olhar e ver o quanto é importante nós obedecermos a Deus, obedecermos a palavra de Deus, né? Obedecemos os mandamentos do Senhor, obedecemos a orientação que Deus tem para a nossa vida, sermos obedientes. É muito importante isso, né? Quem vê espiritualmente, obedece. E quem obedece, vê a vontade de Deus se cumprir na sua própria vida. A obediência, ela traz a bênção de Deus sobre nós, irmãos. Isso é fato, isso é muito verdadeiro, né? Quando nós cumprimos, né, os propósitos de Deus, quando nós, né, obedecemos a palavra, Ele realiza o milagre na nossa vida. Jesus mandou o cego ir com os olhos cheios de lama procurar o lugar onde tinha um poço, né, por nome de Siloé. Enquanto o cego ia, a sua fé era fortalecida através do quê? Da obediência. Então ele obedeceu, ele sentiu o toque de Jesus, ele acreditou, Jesus falou para ele ir se lavar, ele foi, ele obedeceu, sabe? Então houve todo um procedimento, um processo ali, realizado por Deus ali, através da vida de Jesus, para que houvesse a manifestação de Deus sobre ele. E um deles foi justamente a obediência, né? Aí eu pergunto para você aqui nessa manhã, você tem questionado a vontade de Deus ou tem obedecido a Deus? Muitas vezes a gente questiona, né? Em muitos casos a gente questiona, né? Deus, por quê? Deus, por que estou passando esse momento, essa situação? Por que eu preciso fazer dessa forma? Mas dessa forma para mim eu não acho legal, é meio desconfortável. E a gente acaba questionando, e a gente esquece que nós devemos obedecer, né? Obedecer. É muito melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos, né? A Bíblia diz isso. Por que ela diz isso? Porque é mais importante, é melhor nós obedecermos aquilo que Deus tem para nós do que nós sofrermos através da desobediência. Porque quando a gente desobedece a algo de Deus, nós podemos ser sacrificados por isso, né? Ter uma dificuldade em relação a isso. E às vezes a gente prefere, né, não obedecer e sacrificar, ser sacrificado, do que nós obedecemos e cumprir aquilo que Deus tem para nós, né? Então, entenda, né, que a obediência sempre vai ser muito melhor do que a desobediência, né? Para concluirmos, né, a pessoa que tem visão espiritual não fica olhando para os erros dos outros, contempla sempre a glória de Deus em tudo que vê, olha somente para Jesus, deixando-lhe tocar como quiser. Obedece a Deus o tempo todo e testemunha as maravilhas de Deus em sua vida. A falta de fé e o orgulho tem cegado muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, amém?
mas que nessa manhã Deus possa abrir os seus olhos. Deixe Deus abrir verdadeiramente os seus olhos, amém? Glória a Deus. Então é isso, tinha para ministrar aqui nessa manhã. Eu convido a você a se colocar de pé nesse momento. Vamos orar aí mais uma vez, nessa oração que você apresentasse a Deus aí a sua vida. Se você não consegue ter aí os seus olhos espirituais abertos e atentos, se você tem dificuldade em ter essa visão espiritual, de enxergar somente de uma forma assim bem limitada na sua vida e não consegue enxergar mais além, enxergar mais adiante, que a sua visão possa ser aberta nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir, Senhor, a nossa visão, Pai. Que nós venhamos enxergar além, Pai. Que a nossa visão espiritual esteja aberta e atenta, Pai. Que nós venhamos a nos permitir sermos tocados por Ti, Senhor. Sermos realmente remoldados, meu Deus, por Ti, pela Sua presença, Pai. Senhor, assim como o Senhor fez ali através do Seu Filho Jesus, Pai, que o Senhor pode trazer a cura sobre a vida daquele cego de nascença, Pai. Da mesma forma nós Te pedimos, Pai, que o Senhor possa realmente, Senhor, trazer a cura diante de qualquer dificuldade que possamos estar passando, Senhor, no dia de hoje, Deus. Que o Senhor possa nos curar, nos restaurar, Senhor, nos fortalecer. Oh Deus, em nome de Jesus, que esta manhã, Pai, venha ser uma manhã onde a nossa visão espiritual possa estar aberta, que venhamos enxergar além, enxergarmos adiante, Pai, que venhamos realmente contemplar, Senhor, a Sua glória, a Sua presença, o Seu poder, Pai. Deus, nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nos dê, Senhor, a Pai, sabedoria, nos dê fé, nos dê ousadia, nos dê autoridade, Senhor, para que nós venhamos a acreditar, para que nós venhamos a depositar a nossa fé, a nossa esperança, Pai. Oh Senhor, nós acreditamos num Deus de milagres, num Deus de maravilhas, num Deus que restaura, num Deus que transforma, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que esta manhã, Pai, o Senhor possa realmente nos dar essa condição de acreditarmos, de termos fé, de confiarmos, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, abra, Senhor, a nossa visão, para que venhamos a enxergar além, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda a sermos obedientes, a cumprir, Senhor, a Sua palavra, Seus princípios, Senhor, aquilo, Senhor, que a Sua palavra tem para nós, Deus, que nós venhamos a cumprir, que nós venhamos a obedecer, Senhor, e que através, Senhor, da obediência, Pai, janelas dos céus venham ser abertas, Senhor, bênçãos venham ser derramadas, Senhor, na vida de cada um, que venhamos a ser, Senhor, ó Pai, prósperos e abençoados, Senhor, em tudo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim, Deus, nós cremos e assim nós determinamos pela fé, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir aí ao Senhor? Amém.